Oi, gente. Então, vamos às anotações? Para começar as anotações, eu vou trazer essa planta aqui, vou deixar ela mais isolada do resto dos desenhos ali. Depois vocês vão entender por quê, ok? Deixa aqui, vou puxar esses dois cortes também, um pouco mais para baixo. Ligar o Word novamente. E aí, gente, é o seguinte, eu vou passar dois arquivos para vocês. Um é de anotações iniciais, são anotações que vocês podem precisar, mas assim, para esse projeto, é coisa pouca, literalmente só para vocês cumprirem as atividades, tá? Então aqui eu tenho alguns símbolos, bloco com nomenclatura diária, tenho a cota, tenho legendas, tenho tabelas, e este outro arquivo gigantesco, inclusive tem achuras, ele está separado por escala, tá? Então vocês já viram que a gente desenha, aqui, né, a gente faz o projeto na escala 1 para 1. Só que depois, quando eu for colocar em escala esse desenho na prancha, o que vai acontecer? O desenho vai redimensionar, mas os textos não. Então, muitas vezes a gente tem que colocar um texto que aqui vai parecer que ele está meio grande, mas quando a gente redimensionar o desenho, o texto fica fixo, ele fica de um bom tamanho. Então, por isso, aqui a gente tem escala 1 para 150, 1 para 200, 1 para 100, 1 para 50, tá? Normalmente, 1 para 50, essa daqui eu consigo usar para 1 para 75 também. Essa daqui eu consigo usar para 1 para 125, essa daqui para acho que não tem nenhuma entre 150 e 200. E é isso, tá? Então essa daqui é mais para vocês terem aí no arquivo de vocês, no computador, para caso e quando vocês precisem, beleza? Mas aí vocês vão ver que as que eu tô passando aqui, elas foram retiradas de lá, tá? Acho que tem só uma ou outra que eu coloquei de algum outro lugar, tá? Essas aqui já estão nos tamanhos corretos para o nosso projeto. Eu vou fechar esse daqui, caso eu precise depois... Eu vou deixar aqui no cantinho, vai. Se eu precisar, depois eu pego. Já está no tamanho que eu preciso para o nosso projeto, que vai ser na 1 para 100, ok? Então, vamos começar? Primeira coisa, eu preciso explicar para vocês a teoria do texto. Vamos começar com textos, ok? E aí, de texto, a gente já consegue entender um pouco mais a configuração de cotas. Talvez eu divida em dois vídeos, porque a de cotas pode ser que fique um pouquinho longa, ok? Mas vamos lá. As anotações a gente sempre vem aqui configurar em Annotate. Textos a gente vai configurar aqui, clicando nessa seta que aponta para diagonal ou digitando Style. E cotas a gente configura aqui, nesse cantinho aqui, setinha que aponta para a diagonal, embaixo de Dimension. Ou digita Dim Style, tá? Enfim, eu mesma nunca uso esses comandos, venho aqui, pego, tá? Deixo minha cabeça reservada para comandos mais úteis, né? Porque esses aqui são mais pontuais. Enfim, vamos configurar um texto. Muito difícil, tá, gente? Clico ali. Temos aqui vários. Eu tenho vários, vocês talvez não tenham tudo isso, tá? Vou criar um novo com base nesse standard aqui, por exemplo, tá? Novo. E vou dar um nome. Texto teste, por exemplo. Ok. E aí eu vou escolher qual que é a fonte que eu quero colocar, né? Então, sei lá, eu quero colocar Center Gothic. Opa, peguei errado. Center Gothic. Qual que ela é, o estilo dela? É itálico, negrito, negrito itálico ou é regular? Vou deixar a minha regular. A altura dela, daí eu tenho que configurar. Eu vou ver ali a altura de uma delas. Mas por enquanto eu vou colocar tipo 0,20. E aqui se você quiser colocar de ponta cabeça e de frente para trás, de trás para frente, quer dizer. E aí aqui seria mais uma questão de largura, que não influencia tanto pra gente, ou se você quisesse colocar ela rotacionada, então não é o nosso caso. Então eu vou aplicar, e ó, vocês vão ver que eu vou testar esse tamanho aqui, na verdade eu não vou nem medir outro não, tá? Eu vou testar ele. Então aqui ó, texto teste, já está configurado. Eu tenho duas formas de fazer texto, multiline e single line. Eu sempre uso multiline, por quê? Clicando ali, pegando o multiline, ele abre uma caixinha, você consegue escrever lá, dá enter, ele vai para a próxima linha, certo? E aí quando você quer finalizar, você clica do lado de fora. O single line não, o single line você vai lá, clica,
e vai para um certo lado. E quando você digitar e der Enter, ele vai sair, tá? Se você clicar do lado de fora, ele vai sair. Se você der Enter, ele vai... Deixa eu fazer outro aqui. Ele vai escrever... Ele até vai, só que daí quando você finalizar, ele separa esses textos, tá? Ó, 1, 2. Então, assim, na hora de que você tá escrevendo, até dá na mesma, sabe? Peraí, deixa eu deletar isso aqui. Até dá na mesma, só que depois eles ficam separados, esse daqui fica todo separado. Então, eu, pessoalmente, não gosto tanto dele, a não ser que, de fato, eu só preciso de uma linha. Mas se eu só precisar de uma linha, gente, eu venho aqui, pego o multiline, abro a caixinha, lá, e clico do lado de fora e pronto, tenho apenas uma caixinha. Aí algumas coisas que tem de configuração aqui, que vocês têm que dar uma olhadinha, que depois vocês podem fuçar, é que você tem a opção lá de centralizar, coisas que tem igual no Word, sabe? De jogar para direita, de deixar na esquerda, de deixar justificado. Então, ó, aqui eu posso diminuir essa largura aqui do máximo que esse texto consegue alcançar. Consigo deixar ele enumerado, consigo deixar ele com A, B, C, D, E, consigo deixar ele com bolinhas, tá? E desligado em off. Consigo ajustar a diferença e de altura entre as linhas. E consigo também, cadê? Colocar colunas. Então, se eu quiser colocar colunas, eu venho aqui em Static Colunas. Por exemplo, 2 colunas. E aí eu venho aqui, deixa eu vir aqui, Enter, ele já vai para outra, tá? E aí de profundidade aqui, né, de altura de texto, se você quiser mais linhas, é só você vir aqui e aumentar aqui. Então, você vai continuar lá, né, dando Enter, indo para a próxima linha. E aí, quando finalizar essa altura, que ele vai para a próxima coluna, tá? E é útil para não muito, tá, gente? Porque normalmente quando a gente vai escrever texto mesmo, do tipo memorial descritivo e tal, a gente escreve no software ou no programa que nós formos montar a prancha. Então, normalmente, Photoshop, Corel, InDesign ou até mesmo o Canva, né? Quando você conseguir, se você conseguir colocar em escala os desenhos lá, óbvio, tá? Então, basicamente é isso. Sobre texto, gente, facinho, né? Então, você pode criar seu próprio texto. O comando para entrar, né, para digitar é mtext, que é multiline text, tá? E aí você vai. Mas eu normalmente vou direto aqui no botão. E, na verdade, eu normalmente pego um texto já de base, tá? Então, aqui a gente tem alguns e uso eles, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse aqui, parede de alvenaria, né? Isso aqui são linhas de chamada, isso aqui é mais para elevação ou para o corte, tá? Planta baixa a gente não costuma colocar. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse daqui, vou dar um Ctrl C e vou lá no meu corte, vou dar um Ctrl V. Eu vou colocar aqui em cima, vou clicar 2 vezes e aí eu posso escrever, por exemplo, domos, né? Cobertura, domos, cobertura, vidro, 3 milímetros, pronto, tá? Esse tipo de coisa. Aí você poderia, por exemplo, também pegar Ctrl C, Ctrl V. Você poderia, inclusive, dar um mirror nele, se você quisesse, que o texto não ia ficar espelhado, tá? Ele só ia espelhar o símbolo e o alinhamento do texto, né? Mas o texto não fica de trás para frente. E eu poderia colocar aqui, por exemplo, telhado, telha cerâmica e 2 pontinhos, 35%, inclinação, tá? Então, isso aqui é o tipo de coisa que a gente pode fazer com esses textos, com a linha de chamada já pronta que eu pego aqui desse arquivo, tá? Para planta baixa, que eu usaria assim texto, é para colocar nomes dos ambientes, que eu já vou colocar. Nós já temos um bloquinho maravilhoso aqui, esse bloquinho é muito bom. Tem outros bloquinhos dele aqui também, cadê? Onde está? Aqui, ó, ambientes, tá? Então, quando vocês acharem um que vocês gostem aí, às vezes na internet pode usar. De todos eles, tá? Vocês acham na internet. Aí texto
de uma linhazinha só, por exemplo, esse daqui, que é portas e janelas, é identificador, tá? Então, eu poderia colocar, aqui na nossa casinha, eu poderia colocar P1, P2, P3, P4, né? As portas, ou poderia colocar direto o tamanho delas. Como é um projeto pequeno, se vocês forem ver lá no próprio arquivo que eu passei para vocês de planta baixa, por ser uma planta pequena, eu deixei escrito, né? Então, eu posso, por exemplo, pegar um textinho aqui, por exemplo, esse J, dar um Ctrl C nele. Isso para o caso de você não criar o seu, tá? Colocar aqui e aí você pode clicar 2 vezes e só editar o que está escrito. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui só a medida da porta, tá? 0,80 por 2,10. Tá? E aí eu posso escolher onde deixar isso. Tem gente que deixa aqui no meio e tem gente que rotaciona na lateral aqui da abertura da porta. Pode ficar a critério de vocês, tá? Aí, gente, por exemplo, aqui, né? Ah, eu tô achando que tá meio grande, né? Não que esteja, tá? Não, tá num tamanho até que ok. Mas vamos supor que eu quisesse reduzir ele. Eu tenho algumas opções. Eu poderia criar um a partir dele, lá na setinha. Então, ele tá aqui com esse nome, ó, text pequeno. Poderia pegar ele, criar um novo a partir dele, tá? Sei lá, vou deixar style 1 mesmo. E aí, ó, ele tá com 12, eu poderia reduzir para, por exemplo, sei lá, 10, tá? Close. E aí, quando eu pego ele, vem aqui em cima, eu procuro esse style aí, porque eu não renomeei, né? Então, ai, não era esse. Será que eu não salvei, gente? Com o nome novo? Eu não salvei com o nome novo, galera. Tá. Eu posso alterar aqui o tamanho dele. Ou posso usar um texto que eu já criei também, tá? Eu não sei, eu tô achando estranho. Não era pra ele estar com esse 12. Porque o texto teste que eu criei foi com 0,20. Então tá bem esquisitinho, viu? Ele tá com esse tamanho. Mas enfim, uma outra coisa que eu posso fazer é dar um SC Enter, que é o Scale, é um comando que eu não lembro se eu passei para vocês, SC Enter. E aí eu clico em algum lugar, ó, e conforme eu mexo o meu mouse, eu aumento ou diminuo. Então eu vou dar uma reduzidinha. Assim, acho que tá ok, tá? E aí eu posso copiar com o copy daqui para as outras portas, ó. Posso pegar um ponto base. Aqui também posso pegar esse ponto base, colocar aqui e usar esse mesmo ponto base para rotacionar, que daí ele vai ficar bem... Ah, não vai ficar certinho porque esse daqui tem 70, né? Não tem problema, a gente move. Então, vou clicar aqui, 70 por 210, tá? E aí, aquela porta lá do fundo também, a mesma coisa. Copy. Coloca aqui. Rotaciona. Aí aqui eu acho que eu vou abrir um pouco mais essa porta para eu conseguir ler melhor. Já tá certo, é 0,80 mesmo. E aí eu posso fazer a mesma coisa para as janelas, tá? Vou pegar, por exemplo, aqui. Jogar um pouquinho mais aqui no cantinho. Aí essa janela aqui, eu sei que ela tem 1,20 de altura, ela tem 1,60 de largura, então vamos lá. 1,20 por 1 ponto, mentira, é 1,60. 1,60 por 1,20 barra 0,90, que é o pé direito. Essa barra aqui, ele vai entender como fração, então, deixa eu ver se eu dei Ctrl Z, vamos ver se agora ele vai. Ele foi. Então, é só dar um Ctrl Z, tá? Ou então, você dá um espaçozinho depois ou antes da barra, que ele vai entender que não é uma fração. E aí, aqui, vou colocar esse mesmo texto pra cá, só que eu vou alterar porque essa janela tem 2 metros de largura. E aquela janela lá de cima, opa, acho que eu vou até deixar nesse canto de cá. E aquela janela lá de cima é idêntica a essa em tamanho e tal, então é só trazer pra cá. Certo? Então, os textinhos é isso. Eu poderia também, por exemplo, colocar um textinho aqui no meio, escrever Domus.
domus 0.80 por 0.80. Aí, nesse caso aqui, eu centralizaria, tá? Então, eu vou selecionar todo o texto. Opa, filho, vamos. Aqui, centralizo. E aí, é só mover M, Enter. E temos alguns textinhos aí já posicionados. Ah, o que mais que eu poderia colocar? O beiral, poderia escrever assim, projeção beiral, tá? É uma coisa que pode ser interessante escrever. Tudo que é informação que você acha que deve ser reforçada ou informada de outra forma, né? De outra maneira, você pode colocar assim, tá? Com texto. Então, eu vou colocar um aqui e vou colocar um lá em cima. Vamos ver. Tá bom. Feito isso, agora eu vou colocar nomes nos ambientes, tá? Então, tá aqui, sala barra cozinha. Vou colocar aqui. Vou colocar todo o mesmo texto. Vou colocando Ctrl V. Vou colocando nesses ambientes, tá? E aí, eu vou começar agora a editar esse texto e colocar a área correta. Então, como que eu faço a área? Prof do céu, vou ter que calcular a área? Não. Você vai digitar área, Enter, e você vai pegar cada cantinho aqui, ó, do ambiente. Conforme você vai pegando os cantinhos, ele vai preenchendo de verde, tá vendo? Quando você finalizar, você vai dar um Enter, e ele vai aparecer ali, ó, área 7.125. Então, eu vou colocar aqui, ó, clico 2 vezes, 0,713. Tô arredondando pra cima, tá? E aqui eu vou colocar, não vou colocar garagem, vou colocar área, porque é muito pequena para ser considerado uma garagem. Ok. Esse quarto aqui, né, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque olha só, eu venho aqui e começo, né, com a área, medindo. Aí ele tem aqui um dentezinho para fora, né? Então eu tenho que considerar esse dentezinho. Finalizou, Enter, 9.55. Clica 2 vezes lá. Então, se você clicar aqui, né, 2 vezes no título, sala barra cozinha, você vai escrever lá quarto 01. Se você der um Enter, ele já vai para a área, para você editar a área. Se você der outro Enter, ele vai para o piso, para você escrever o tipo de piso. E por aí vai. Eu poderia colocar quais são os revestimentos das paredes e qual que é o pé direito. Então, esse bloquinho aqui é um bloquinho que a gente chama de bloco dinâmico. Ele tem várias informações em um lugar só e aí eu consigo ir editando por aqui. Se você só quer editar uma informação e quer sair daqui, dá só um OK, não dá Enter, porque senão o Enter ele vai ficar pulando lá de linha em linha, tá? Então aí eu vou fazer a mesma coisa para o banheiro, área, Enter. Clique em cada cantinho, 3.58, então vai ser 3.59, ok? O outro quarto, faltou colocar o título do banheiro, né? Vou voltar lá para colocar. O outro quarto ficou com 8,80. Ops, quase eu esquecendo do quarto também. Quarto, banheiro, BWC. Esse aqui vai ser circulação, então eu vou colocar circ, porque se eu escrever circulação vai ficar muito grande para esse espaço aqui. Área. É só esse lugarzinho aqui, tá? Onde saem as portas. 1.15. E aí agora aquele outro lugar, que é a sala barra cozinha. $19.095. Então, ó, tá arredondado para 19.10. Já tá certo esse texto aqui, tá bom? Beleza. Que mais que eu preciso de texto aqui? Ah, eu poderia colocar entrada, veículo, acesso, né? Poderia colocar área permeável, né? Área permeável aqui, ó. A ponto permeável.
Vamos ver aqui. Deu 7,20. Então, vou lá. 7,20. Aí, gente, vamos supor que no piso você não quer nada escrito, porque é grama. Então, eu tiro o que tá escrito e dou um ok, ó. Some aquela linha, tá? Aí, olha que interessante. Vocês estão vendo que esse texto ficou meio que em cima da Ashura? Vou aproveitar para mostrar isso aqui para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem pegar essa Ashura e deletar. E aí, você vai e coloca lá os bloquinhos da área permeável com as áreas corretas. Calma aí que eu já volto ali para explicar isso, tá? Que eu falei. 1,36. Vocês viram que fácil? É copiar, colar e editar o texto. Muito simples. E aí, quando eu fizer isso e colocar a Shura agora, ó, depois do texto, vocês já viram ali que deu uma contornada, né? Eu vou pegar a grama. Aqui a grama, só que eu preciso ajustar o tamanho dela, que eu já esqueci, tá? Acho que é 0,02. Não, 0,01. Vou deixar 0,01, tá? Então, ó, vocês percebem ali que ele contornou o texto? Vou lá no fundo, ó, a mesma coisa. Vou selecionar só pra vocês verem, ó. Ah, ele não contornou, porque eu fiz os dois. Pera aí. Ah lá, vou fazer só um, então. Se eu fizer os dois, ele não contorna. Ele contornou. Tá vendo que não tem nenhum desenho lá sobrepondo com o texto, né? Eu vou fazer a mesma coisa lá no fundo. Olha lá. Então, o desenho, ele corta pro texto começar. Antes estava meio que sobreposto, né? Não estava muito legal. Enfim, deixa eu agora colocar a propriedade aqui. Eu vou colocar os textos todos em média, pode ser, tá? Então, eu vou colocar todos os textos na layer média. Esses bloquinhos não mudam de cor, tá? Só se eu explodir e esse bloco em específico não dá certo se você explodir. Vou só mostrar aqui o que acontece, ó. Ele vira uma coisa muito louca, então a gente não mexe nele, deixa ele como está, tá bom? E aí faltou aqui também, colocar finíssima, beleza. Então, planta baixa, as anotações que eu queria fazer eram essas. Falta ainda colocar as cotas, mas não vou colocar ainda, vou gravar uma aula separada só sobre cotas, tá? E aí faltam as setinhas bonitas, porque eu falei que eu ia colocar seta bonita ali pra vocês, né? Sacanagem não pôr, né? Então, eu vou colocar esse aqui, ó, que já tá mais ou menos num bom tamanho. Ai, prof, tá meio grande. Não tá. Sabe por quê? Ó, eu vou até tirar aquela linha que tava antes. Sabe por que que não tá grande? Porque ainda vai vir cota aqui nas duas laterais, tá? Então, aqui tem que ter um espaço e aqui tem que ter um espaço para não conflitar textos, tá? E aí, o outro corte, eu vou ter que, ó, vou ter que pegar tudo isso, dar um rotacionar e aumentar um pouquinho. Vou ter que subir esse aqui, dar um extend nesse daqui, para poder colocar lá. Aí, para colocar isso aqui, eu acho melhor desligar o Word, tá? Mais fácil. Porque daí, ó, fica livre, tá vendo? Então, tem que passar lá no meio das duas portas do quarto e no meio das janelas. E ainda ficou pequeno, hein? Ainda ficou pequeno. Eu vou subir mais aqui. Esse A. Porque tem que ter espaço para cota, né? Lembra que eu falei? Pronto. Vamos ver agora. Desligo o orto. Acho que agora tá aceitável, vai. Pronto, coloquei. Pode ser que vocês tenham um pouco de dificuldade de colocar, tá? Faz parte. Aqui, gente, eu não copio propriedade, por exemplo, aqui do médio aqui pra cá, porque senão essa linha aqui já tava bonitinha, tracejada do jeito que tem que ser, ela fica reta. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, seleciono pelo lado direito mesmo, pra pegar tudo, tá vendo? Venho aqui e coloco na média.
E aí, aquele ali vai chamar AA e esse aqui vai chamar BB. Então, é só clicar 2 vezes, troca o A pelo B e clica uma vez do lado de fora. E aí, lá em cima, mesma coisa, clica 2 vezes, troca pelo B e clica do lado de fora. Beleza? Temos as setas. Aí, aqui, nos cortes, o que vocês poderiam colocar a mais de texto? Ah, você poderia... Eu vou até pegar ali o que eu usei nas portas, eu poderia colocar o nome dos ambientes, por exemplo, que estão sendo cortados, tá? É uma coisa que, dependendo do tamanho do projeto, é muito útil. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, vamos ver. Esse corte aqui tá passando aqui, então esse daqui é o quarto 2, essa circulação, e esse é o quarto 1. Então, eu poderia colocar assim, ó, quarto 2. Eu escolho sempre um lugarzinho para ficar, porque ainda tem que sobrar espaço para as cotas, tá? Deixa eu ligar o Orto. Quarto 2, aqui eu acho que eu vou colocar aqui mesmo. Quarto 1. E aí aqui eu vou colocar a circulação, não tem muito o que fazer, porque tá no meio e tem pouco espaço, né? Então eu vou escrever circ. Se couber circulação, pode escrever, mas eu acho que vai ficar muito grande. Circulação. Ah, até que ficou bom. Circulação. Então, é o nome desses ambientes para que fique mais fácil entender o que eu tô fazendo, tá? E aí, agora eu vou fazer a mesma coisa lá no outro corte. Então, aqui, por exemplo, é banheiro. Então, eu vou colocar BWC. Ah, prof, não precisa da área. Não, a área já tá na planta baixa. A gente sempre coloca bastante informação nas coisas, gente, mas assim, não precisa ser uma coisa em excesso, sabe? Até para não poluir os desenhos sem necessidade. Já tem aquela informação em outro lugar? Ótimo. A não ser que seja uma informação extremamente importante que você precise que a pessoa leia. Você precisa que a pessoa leia para não dar BO, tá? Então aqui é sala barra cozinha. Aí repete mesmo, né? Quando for uma coisa muito, muito importante. Beleza? Aí aqui eu poderia colocar esse mesmo texto que eu já criei aqui, eu poderia ter colocado aqui. E eu vou até dar um mi para vocês verem novamente eu fazendo mi e que ele não atrapalha o texto em si, né? Ó, vou subir, vou puxar isso aqui mais para baixo. Tudo manipulável, tá vendo? É clica, arrasta e boa. E o domus também, vou copiar daqui, aqui. Ah, tô achando que tá muito poluído, né? Se quiser, joga esse vidro para baixo, 3 mm para baixo, ou sobe isso aqui um tiquinho e diminui aqui. Dá pra diminuir isso aqui também, tá? Ó, essa setinha. É meio chato, mas dá certo, tá? Esse aqui eu vou diminuir também um pouquinho. E vou levar tudo isso aqui pro cantinho. Tá? Então, coloquei as mesmas informações. Aqui eu também vou dar uma reduzida. Pra não ficar saindo do desenho, né? Aqui tá de boa. Então é isso, tá? Ah, faltou colocar, né? As propriedades aqui nesses textos também. Então, de texto, gente, é isso, tá? Eu deixei aqui tabela para vocês, se vocês precisarem de tabela em algum momento, tá? Quando a gente tem um projeto muito grande, a gente não coloca lá os tamanhos das portas e janelas, a gente coloca P1, P2, P3, P4. E aí a gente vem aqui, a gente vem aqui e coloca P1, qual que é o tamanho, quantidade, tananã, tá? Ah, faltou as legendas, né? Essa legenda aqui vocês podem colocar aqui ou podem colocar na prancha direto, tá? Eu vou colocar aqui porque elas já estão prontas e já estão na escala. Planta baixa, vou deixar um espaço para se precisar colocar cota, tá? E aí, se não precisar colocar cota, daí você sobe esse texto depois e boa. Aí esse aqui vai ser o corte BB, aqui não vem cota, tá? Embaixo do corte não tem cota, então tá tranquilo. E corte AA. Subir mais um pouquinho. Vou selecionar eles para colocar... Opa, eu copiei, ao invés de mover. Na média.
Lembrando, gente, que todas essas layers, eu vou testar depois ainda no PDF. Vou mostrar pra vocês como é que faz pra testar e tal. Pra ver se tá do meu gosto. Se eu achar que tem alguma que tá fina demais ou alguma que tá grossa demais, eu vou arrumar, tá? Esse texto aqui, ó, é um texto que vocês estão vendo que tá juntinho, né? Ó, ele também tem duas linhas. Só que esse aqui em específico, ele não fica esquisito igual aquele quando explode, tá? Então, se você precisar explodir, porque, tá dando erro na layer, né? Você pode explodir, que daí é só escrever aqui e vai dar tudo certo, tá? Mas eu vou deixar desse jeito mesmo. Tranquilo? Então, de textos, acredito que era isso. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, na próxima videoaula, que vai ser a de cotas, eu falo sobre o que eu tiver esquecido de texto, tá? Elevação e implantação, como eu disse para vocês, é extra, vocês não precisam me entregar, eu vou fazer e vou gravar, e aí no próprio vídeo da elevação e no próprio vídeo da implantação, eu vou fazer o desenho e já vou cotar e já vou anotar tudo no mesmo desenho, até para vocês verem que às vezes a gente não precisa esperar o projeto acabar inteiro para sair colocando cotas e anotações, tá? A única coisa que eu recomendo que eu não fiz aqui foi deixar uma plantinha aqui sem anotações, caso você precise usar para fazer outro corte ou para fazer elevação, tá? Então eu vou fazer isso aqui agora. Não é uma coisa ultra necessária não, tá? É que o texto às vezes ele atrapalha a gente na hora de fazer, imagina fazer aqueles cortes lá com esse monte de texto. É mais coisa para deletar, né? Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Acabei de ver também que ficou faltando colocar a, a propriedade aqui da linha, da layer. Pronto. É isso, gente. Bom trabalho aí, bons estudos e até a próxima videoaula.